partir de agora na Rádio Clube, Medicina e Saúde. Um programa destinado ao seu bem-estar físico e mental. Informações atuais e diferenciadas sobre os avanços em medicina e saúde através de conteúdos de qualidade. Conheça estudos e tecnologias que trazem descobertas sobre o corpo humano, doenças e qualidade de vida. Medicina e Saúde. Olá, bom dia, que bom estar aqui. Hoje é um dia diferente, né? Sábado, normalmente a gente está aqui todos os dias de segunda a sexta-feira e nós estamos de volta com Medicina e Saúde. Depois de umas férias, né? Umas mini férias, estamos de volta com Medicina e Saúde nesta manhã linda de sábado. Hoje é dia 3 de agosto de 2024. Manhã gostosa, no horizonte a promessa de um dia extraordinário, para esse dia realmente ser incrível. Basta você dizer, eu quero que seja incrível, e aí eu tenho certeza que realmente vai ser maravilhoso. E o nosso Medicina e Saúde está no ar novamente e com novidades, porque nós estamos fazendo uma dobradinha, exatamente. Quem vai dividir a bancada comigo a partir de hoje é a minha colega de trabalho. Não sou o Silvio Santos, mas eu tenho colega de trabalho, que é a nossa querida Mônica Nasser, jornalista e também uma pessoa incrível. Bom dia, Mônica, que prazer ter você aqui e dividir a bancada com você. Bom dia a todos os ouvintes. Imagina, o prazer é meu, Cláudio. Prazer enorme estar aqui dividindo a bancada contigo e contribuindo e aprendendo, enfim, nesse programa especial, que a convidada é especial também, né? Exato. Então é um prazer muito grande estar aqui na Rádio Clube. Que bom, seja bem-vinda, Mônica. E olha só, então a gente vai abrir o nosso Medicina e Saúde, porque a nossa convidada de hoje é super especial, uma mulher incrível, a doutora Marília Souza, que é mastologista e também ginecologista, que vai trazer para a gente abordagens sobre cuidar bem da nossa saúde feminina, como cuidar bem de nós mulheres, e ela tem uma trajetória incrível. Eu não vou contar nada aqui, porque a gente vai deixar ela se apresentar e ela que vai contar a história para a gente, porque assim fica muito mais gostoso. Doutora Marília, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Cláudia, bom dia, muito obrigada pelo convite aí, de estar aí com vocês duas, né, grandes mulheres aí, né, então muito obrigada pelo convite nesse sábado e pra gente trocar algumas ideias aqui, né. E manter o nosso público informado. Sim. E trazer, porque, né, doutora, eu acho que é tão importante hoje no mundo de tantas informações e desinformações que a gente fica até meio perdido com tanta coisa que acontece, principalmente nas redes, porque parece que, né, todo mundo tem um pouco de médico lá dentro, muita gente dando informações que não deveriam dar, e aí tem o tal do Google, enfim, né? Então, como a gente tem uma especialista que fica sempre mais fácil, né? Vamos falar disso, né? Porque inclusive tem mesmo na rede algumas desinformações. A gente faz um trabalho, um esforço grande para levar a informação correta e vem aí algumas coisas. Isso faz mal, isso não deve fazer. E é tudo, de fato, não sei de onde o pessoal arranja isso, né? Que ao invés de ajudar, atrapalha e faz um desserviço aí à comunidade. Isso aí. Para começar, Mônica, vamos pedir para a doutora contar um pouquinho da sua história. Doutora Marília, da onde a senhora é, onde nasceu e aonde se formou, para a nossa audiência conhecer um pouco mais da doutora Marília. Eu já tenho aí uma estrada, eu tenho 59 anos, né? Nasci em Florianópolis, Santa Catarina, na ilha, no dia do aniversário da cidade, Florianópolis. E eu estudei lá a vida inteira e me formei na Universidade Federal de Santa Catarina. Me formei em medicina e depois eu fiz a residência lá em Florianópolis mesmo, no Hospital Universitário, em cirurgia geral. O terceiro ano eu fiz em cirurgia do aparelho digestivo, mas basicamente em cirurgia geral. Eu fiquei lá ainda por um ou 2 anos e eu fui para São Paulo. E em São Paulo eu ingressei no Hospital do Câncer AC Camargo. Fiz lá estágios na área da ginecologia oncológica, da mastologia, e depois disso eu fiz um mestrado em oncologia mamária no AC Camargo, com um sanduíche aí com a USP. Nessa época estava se desenvolvendo, entre 98 e 2000, desenvolvendo o projeto Genoma Humano, e o laboratório que eu estava também fazia parte desse projeto, do desenvolvimento do genoma humano do câncer, da decodificação. Então eu tive o privilégio de
participar aí também da parte genética, né? Larguei toda a parte de bisturi, né, que eu tinha, e fui para a parte genética e tendo uma visão. Eu queria trabalhar com mulher, né? Que ao mesmo tempo que eu comecei na faculdade, eu acompanhava um cirurgião oncológico. Uma amiga me levou, vamos acompanhar lá uma cirurgia. E eu acabei gostando desse cirurgião, que inclusive me acompanhou a vida inteira. Foi um mestre para mim, ele me ensinou a lidar com o paciente, a ter empatia, a ver a pessoa por trás, né? Então, a gente às vezes só lida com doença e acaba de ver a pessoa que está por trás disso. Então, eu sou muito grata a essa pessoa, ela é de Florianópolis, Dr. Sérgio Miller, meu amigo, foi meu padrinho, e assim, eu devo muita coisa dessa questão humana a ele, né? E assim, aí isso me fez reconhecer o lado da oncologia. Eu comecei a gostar da oncologia, porque eu via que era uma coisa triste, mas não, ele lidava com bom humor. E se a gente lida com tanta coisa feia, alguém tem que lidar com bom humor nisso aí, para levar o lado positivo para as pessoas, né? Para poder ultrapassar essa barreira, dessa dificuldade. E então eu aprendi muito com ele. Depois disso eu fiz a residência lá, fui para São Paulo. De São Paulo eu fiquei 2 anos no Rio, lá basicamente fazendo ginecologia. E depois, deixa eu me lembrar, eu fiz um curso na Itália no Instituto Europeu de Oncologia, uma pessoa também fantástica, que eu tive a oportunidade grande de ver ele trabalhando, que é o Dr. Umberto Veronese. Esse doutor, ele foi também senador em Roma, e ele revolucionou a cirurgia mamária, por isso que a gente fala dele, é uma pessoa muito reconhecida no Brasil. Ele foi aquele médico que ele demonstrou através da pesquisa e através dos estudos dele fez com que a gente fizesse a cirurgia conservadora da mama. Então, os trabalhos dele, o Milan 1, Milan 2 e Milan 3, fez com que a gente conservasse a cirurgia, diminuísse a cirurgia da mama, porque antigamente a gente retirava a mama inteira. Retirava toda, né? Isso, praticamente mutilava muitas pacientes. E através dos estudos deles, ele demonstrou que tumores até 3 centímetros, ou seja, tumores pequenos, né? Poderiam aí fazer cirurgia conservadora desde que fizesse radioterapia, equivaleria à mastectomia. O segundo trabalho dele foi economizar na axila. Antigamente a gente secava sempre a axila. Hoje em dia a gente faz a técnica do linfonodo sentinela e aí preserva muitas vezes a axila. E o terceiro trabalho importante, o marco também lá no Instituto Europeu, foi a economia da radioterapia. Então, assim, eu tive o privilégio de conhecê-lo, de vê-lo operar, de estar lá dentro do ambiente dele. E depois disso eu voltei, né, e fiquei 2 anos no Rio de Janeiro e estou aqui em Foz do Iguaçu desde 2003. É uma iguaçuense de coração. Né? 2003 já é uma iguaçuense de coração. Doutora, a senhora tem uma trajetória muito linda, realmente de muito conhecimento, de busca de conhecer e tratar e cuidar bem do paciente. Por que escolheu medicina, doutora? Olha, eu escolhi medicina aos 8 anos. 8 anos? Eu não sei te dizer exatamente. Eu sabia o que queria. Eu não sei exatamente, exatamente eu não sei. Eu tinha aquela intuição que eu tinha que ajudar alguém e eu tinha a intuição que eu tinha que fazer medicina. Na minha família nuclear eu não tenho nenhum médico. E meu pai queria que eu fosse advogada, né? E aí eu dizia, advogado... Até falo bastante, né? Mas assim... Fala muito bem, doutora. Mas eu não queria... Até cheguei a ficar em dúvida na hora de fazer o vestibular, porque ele ficou... Olha, faz direito. Não tem nenhum médico nessa assim, família, menina. Olha, eu prefiro errar por aquilo que eu tive sempre dentro de minha convicção de ser médica. E eu tenho um pai e uma mãe maravilhosa, sempre me apoiaram em tudo, mesmo nas coisas que eles não concordavam, né? Mas eles me apoiavam em tudo e me apoiam até hoje. Então eu sou muito grata a eles. E então eu decidi fazer medicina e fiz. E a cirurgia veio também por acaso, porque quando eu entrei eu não tinha a noção. Eu sabia que eu tinha que ajudar pessoas, mas não tinha a noção de exatamente o que fazer. E eu gostava muito de mulheres. Eu sentia que eu tinha que dar conhecimento às mulheres. Né? E não exatamente... A gente vai tateando, né? Por aqui, por lá, e vai vendo por onde tem que andar, né?
Mas aí eu conheci esse médico que me ajudou e me fez gostar dessa parte oncológica. E assim, por que não aliar tudo isso aí à mulher, né? E aí eu fui afunilando, fui para ginecologia, mas eu não queria a parte obstétrica, né? Que já tinha muita gente que trabalhava com isso, né? Então eu escolhi a parte da oncologia porque eu acho que eu poderia ajudar. E aí eu procurei ver todos os ângulos, a parte da cirurgia, que eu gosto muito, né? E a parte da clínica, e eu também vi a parte da genética quando eu fui fazer o meu mestrado. Então eu tive uma visão também global dentro da medicina. Ou seja, tem muito conhecimento e muita coisa para contar para nossa audiência aqui na Rádio Clube. Para quem está ligando o seu radinho agora, está entrando no carro, nós estamos com Medicina e Saúde no ar. A gente estava de férias, retornamos, e nós estamos hoje com a doutora aqui, Marília, que é mastologista e ginecologista, doutora Marília Souza, que vai contar pra gente o que faz um mastologista. O que é isso? Que é uma palavra nova, é uma especialidade até recente, né? E muita gente não sabe o que é mastologia, né? Então, mastologia vem de mama, né? É o estudo da mama. Então, o mastologista, ele é o especialista que ele trabalha para cuidar das mamas, né? Promover a saúde das mamas. Então, ele está ali tanto para atender o homem quanto a mulher, né? Também o homem não pode ser excluído dessa, porque existem algumas patologias que seguem a mama. Agora, você vai me perguntar em relação a que doenças, que a gente só fala em mama e pensa logo no câncer de mama, que é uma coisa, de fato, fatal, que pode levar aí ao óbito, se não cuidado. Mas, além disso, tem doenças inflamatórias, tem traumas, tem mesmo tumores benignos na mama, né? E pode acometer tanto o homem quanto a mulher, embora muito mais a mulher. Eu até ia fazer um gancho aqui, Clau, perguntar assim dessa questão da mama, né, como uma glândula. Normalmente ela é vista, ela é deixada meio que de lado, doutora, dá pra gente dizer assim? Quer dizer, qual a importância da gente olhar mais para ela, e não só no olhar da doença, que a senhora acabou de comentar, né? Os cuidados diários mesmo com a mama, deixar ela mais em foco. Até trouxe alguns dados, por exemplo, o câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer em mulheres no Brasil, segundo o INCA hoje, né? Em patamares diferenciados aí, dependendo da região. Então, qual a importância da gente olhar mais para a mama, né? Para essa glândula, e que ela está presente mesmo no homem e na mulher, né? A mama no homem, ela está evoluída, né? Ela não desenvolveu. Então, quando há o desenvolvimento dessa glândula, aparece uma doença no homem chamada ginecomastia, tá? Que é muito comum em adolescentes e é comum depois dos 40 anos no homem. Na mulher, ela tem aí uma questão muito mais aflorada. Mas a gente esquece que a mama, a gente poderia até falar em órgão, porque ela é o órgão sexual da mulher, né? Ela tem aí sim, floreando, né? Mas assim, ela é o órgão da feminilidade. Então, ela tem um importante papel na sexualidade. Então, isso a gente tem que levar em conta também, né? No próprio tratamento, porque a mulher, ela tem um papel importante disso aí na vida dela, né? Na parte conjugal. Então, tudo isso aí tem uma importância muito, muito importante. Agora, o órgão, ele tem a funcionalidade de amamentar. Então, ele serve aí para amamentação. Os ductos, lá na parte terminal, onde forma o leite, que a gente chama da unidade, ducto lobular terminal. A parte mais finalzinha do ducto é a região mais predisposta, é onde aparece o câncer de mama. Olha que impressionante. E aí a gente falou lá no início da abertura do programa em relação a tantas informações, se fala tanto, né? Hoje tem a internet e traz muitas informações, e aí às vezes a gente fica meio perdido, porque aí entra a história dos sintomas, né, doutora? O que são os sintomas de câncer, por exemplo? Quais poder dizer, olha, alerta, isso realmente são sintomas e sinais de câncer de mama? O câncer inicial não tem sintoma nenhum. Por isso, a importância do rastreamento. Então, existe um tipo de câncer que é microcalcificação. Esse é só visto na mamografia, inclusive, tá? Por isso da importância de fazer o rastreamento com mamografia. Hoje em dia existe uma ultrassom, ele começou a melhorar muito, então as pessoas às vezes estão largando a mamografia e querendo substituir pelo ultrassom. Não. Existe um tipo de tumor chamado carcinoma in situ, que ele aparece por microcalcificação, que só é visto na mamografia. Nem a ressonância vê.
Então, é importante a utilização dele. E agora, quando o tumor está maiorzinho, passou de 1,5, 2 centímetros, nós conseguimos palpar. Então, a gente palpa como se estivesse tocando piano aqui, né? E percebe uma bolinha. Então, é importante a gente olhar no nosso cuidado geral, no autocuidado, observar se existe algum fluxo mamário, né, saindo da papila, alguma secreçãozinha sanguinolenta, ou às vezes tipo água, eles chamam de água de rocha, é água cristalina, né? Unilateral, espontânea, então a gente observa isso. Se existe algum carocinho, se a pele está lisinha ou se ela está mais rugosa, tipo casca de laranja, se há alguma retração da papila, embora é muito comum algumas mulheres ter essa alteração anatômica, isso é normal. Então, tem mulheres que nascem com a papila um pouquinho para dentro, isso é normal, tá? Mas tem o caso que muitas vezes é o tumor que está crescendo e puxando ela para dentro. Então, é um sinal de alerta para verificar, não é para entrar em alarme. Eu vi algo diferente, daí a importância do autoexame. O autoexame, na realidade, para tumor precoce, ele não adianta para nada, ele não é utilizado para isso. Mas hoje em dia, a gente detecta muito tumores quando eles estão maiores. Então, é importante a gente saber o que é normal. Então, se eu me palpo todo mês, vamos supor, e a melhor época para palpar é depois, nas mulheres que menstruam, depois da menstruação, porque a mama está mais sequinha. Lembra que é uma glândula, então, quando está para menstruar, ela está maior, né? Tá mais inchadinha, então esse inchaço muitas vezes mascara, aparece um monte de bolinha. Tem pessoas que chegam lá e dizem assim, tem tanta bolinha que eu nem sei o que é, porque às vezes está palpando na fase pré-menstrual. Então a melhor fase é pós-menstrual, e aí ela pode palpar como se estivesse em fase espiral, ou de dentro para fora, ou vertical, a forma não importa, mas palpar a mama inteira e observar se não tem nenhuma bolinha, se não tem retração. Ela pode fazer o exame deitado, pode fazer sentado, ou antes de começar ela pode até botar a mão na cintura e se olhar no espelho, ver se a mama está simétrica. Normalmente pode não estar simétrica, isso não quer dizer nada, mas conhecer o seu normal, né? Porque se aparecer daqui a pouco uma coisa diferente, eu sei que modificou. Agora, se eu nunca olho, tenho medo de palpar, tenho medo e aí se eu achar, nós vamos tratar. Não é isso? Sim, exatamente. Em 2022, teve uma campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia que foi ótima. Ela falava o seguinte slogan: quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo eu mudar meus hábitos, melhor. Quanto mais cedo eu cuidar da alimentação, melhor. Quanto eu mais cedo fazer ginástica, quanto eu mais cedo procurar um mastologista, e quanto mais cedo eu detectar, é melhor. Porque aí eu posso tratar mais cedo e o índice aí de cura, de sobrevida, é muito melhor. Doutora, a senhora falou de campanhas. Eu lembro que dentro da nossa área de comunicação a gente sempre tem muitas informações, né? E está acessível para todo mundo. Se não me falha a memória, um pouquinho antes da pandemia, teve uma campanha onde muitas pessoas falavam, inclusive nas redes, do não autoexame, porque as pessoas palpavam, não achavam nada, e aí diziam assim, então eu não vou lá fazer, porque eu não tenho nenhum caroço nem nada, meio que de médico, né? Todo mundo acha que tem um pouco, né? E aí teve essa campanha, não faça o autoexame, vá fazer a mamografia. Hoje, Rádio Clube tem uma abrangência muito grande, tem muitas pessoas nos ouvindo. Qual é o seu conselho, doutora? Eu sei que a senhora já falou, mas devido a pessoas que já ouviram isso e ficaram com isso na cabeça. É por causa justamente disso. Mas aí o erro não está em ela se palpar, mas sim ela ter o apriorismo de não procurar a prevenção. Olha bem, você, quando chega aos 40 anos, deve fazer um check-up cardiológico, né? Depois dos 50 fazer exame de colonoscopia. Então assim, a gente deve fazer exames preventivos. Nós temos 4 tipos na realidade de prevenção, mas 3 mais importantes, que é a prevenção primária, que é aquela que a gente está fazendo aqui, que é dar informação, que é fazer a promoção de saúde, que é também cuidar do estilo de vida, porque hoje em dia o câncer está relacionado ao estilo de vida.
né? Temos a prevenção secundária, que é a questão da detecção precoce, e aí entra a mamografia. Ou seja, descobrir mais cedo para tratar mais cedo, que eu terei melhores resultados. E a prevenção secundária, terciária, que é aquela, eu já tenho câncer, mas eu vou prevenir, fazer várias medidas preventivas para evitar as sequelas, as complicações. Então, aí é a questão da reabilitação. Eu vou fazer até um gancho, que acho que é uma dúvida minha e acho que de muitas pessoas, com relação aos exames. Quando que é indicado, doutora, a mamografia? Qual a diferença da mamografia com a ultrassonografia mamária? A idade, a periodicidade? Alguns falam que a ultrassonografia é mais para mama densa, não é? Tem que associar os dois? Como é que funciona, doutora? Na verdade, eles são classificados como exames de imagens, tá? Nós temos vários, mas nós temos 3 principais aí. Nós temos aí a mamografia, que ela é utilizada para rastreamento. Por que rastreamento? Porque ela pega, inclusive, as microcalcificações que os outros não pegam. Então, o que é rastreamento? Eu pego uma população que não tem sintoma nenhum e eu vou fazer anualmente esse exame para verificar se tem câncer ou não. Aí eu pego aquelas pessoas que têm alguma suspeita e vou investigar. Entende? É como se eu batesse uma foto, fazendo uma analogia, e eu fosse dizer a cara tá bonita ou a cara tá feia. Mas é uma foto. Eu preciso pegar aquele pessoal que tá com a cara feia e estudar melhor aquele nódulo. Aí eu vou fazer uma biópsia, eu vou tirar um fragmento dele para verificar se aquilo lá é benigno ou maligno. Tá? E aí também temos o ultrassom. O ultrassom, ele identifica melhores nódulos e ele faz a diferença entre um nódulo e outro. Tá? Na mulher acima de 40 anos, a gente utiliza mais a mamografia. Por quê? Porque a mama da mulher jovem, ela tem muito mais fibrose, ela tem um tecido conjuntivo mais denso e menos gordura. Com o passar dos anos, os hormônios da mulher vai baixando, chegando perto do climatério, da menopausa. E aí os hormônios vão escasseando e o que acontece? Os hormônios atuam muito no tecido da mama, tanto no tecido gorduroso quanto no tecido fibroso. Por isso que depois dos 40, inevitavelmente a mama cai. Por quê? Porque a sustentação vai diminuindo. Né? Então aí a mama, quando você olha na chapa, o que é gordura fica mais clarinho e o que é fibrose, ele fica branquinho. Na mulher jovem, ela é intensamente branquinho na mamografia. Não é que ela não possa fazer, é que não vai adiantar, porque o nódulo tem a cor branquinha. Junto com a fibrose, ele vai dar muito falso negativo. Entendi. Entende? E aí eu estarei expondo a pessoa também à radiação sem necessidade. Tá? Então tem muitos fake news, digamos, em relação à mamografia, dizendo o seguinte: não faça porque ela dá câncer. Não faça porque vai dar câncer de tireoide. Não faça porque vai espremer, vai explodir a prótese. Então tem um monte de coisa nesse sentido. Veja bem, é uma radiação sobre a mama? Mas a quantidade é ínfima. Se você comparar o benefício com o risco, ele tem muito mais benefício do que risco. Se você olhar a incidência de câncer de mama. O INCA saiu a estatística agora em 2003 para câncer de mama no Brasil, 73 mil mulheres, 73.610 mais especificamente, vão ter casos novos de câncer. Meu Deus. Tá? 2023. Isso no Brasil, tá? Na região sudeste, antes era a região sul, agora passou para a região sudeste e está encabeçando aí o topo, depois seguido pela região sul. Vamos olhar o Paraná. Paraná, nós vamos ter 3.650 novos casos esse ano. Isso serve para o triênio 2023, 2024, 2025. Então, nós vamos ter 3.000 mulheres com câncer novos esse ano. Sendo que 770 casos só em Curitiba. Quantos? 770 casos. E o resto espalhado em todos os outros municípios. Nós temos 10 casos novos por dia. 3 mortes por dia. Então, é muita coisa. Né? De repente, casos novos, fora os que já tem. Né? Então, é muita gente. Então,
Por quê? Isso tem a ver com o estilo de vida. Então, o estilo de vida é muito importante. Às vezes, as pessoas não se preocupam em ver justamente por um outro mito. Não tenho ninguém na família, então não tenho risco para câncer. Você vê, a gente falou ali, né, Cláudia, da região sudeste e da região sul. A região sudeste, maiores taxas. A gente está falando de São Paulo, Rio de Janeiro, estilo de vida, né? É estilo de vida. É estilo de vida. Por quê? Porque antigamente se acreditava que era parte genética. Então, vamos ver. O câncer é genético. Todo câncer é genético. Tem que haver uma mutação na célula para você ter câncer de mama. Tá? Agora, o que induz essa mutação na célula? A pessoa, nós temos dentro do cromossomo 2 alelozinhos. Então, eu tenho que haver uma mutação num e depois no outro. Quando eu tenho gente na família, eu já nasço com ou mais de 2 familiares com câncer e tem a mutação genética hereditária ou familiar, eu já nasço com uma mutação. Então, basta só mais um para desenvolver câncer. Então, essa pessoa que tem essa síndrome familiar hereditária, ela que tem vários casos na família, resumindo, que tem principalmente familiares de primeiro grau, mãe ou irmã com câncer de mama, ela tem um risco um pouco mais aumentado de ter câncer de mama, porque ela pode ser que ela também venha mutada. E aí ela possa fazer só mais uma mutação, e aí ela vai fazer o câncer antes dos 40. Entende? Já a pessoa normal, que não tem nenhum gene mutado na família, ela precisa fazer uma mutação e outra mutação. Então, por isso que ela vai fazer o câncer depois dos 40. E isso entra a maior parte da população. Então, se a gente for falar em fator de risco, qual que é o fator de risco principal da mulher? É ser mulher. Tá? Por quê? Então, toda mulher... Aí, doutora, dificultou a nossa vida, hein, doutora? Toda mulher tem risco para câncer de mama. Por quê? 150 mulheres para um homem. 150 para um homem. Tá? Então, a gente já vê que o risco maior é isso. Agora, tem outros riscos. Então, se eu tenho um familiar de primeiro grau, mãe ou irmã com câncer de mama, se eu tenho algum desses familiares ou eu pessoal com mutação de BRCA1 e BRCA2, se eu tenho aí uma menstruação que a gente chama de menarca, a primeira menstruação abaixo dos 12 anos, ou a menopausa acima dos 55. Veja bem, tudo isso é um aumento de risco, não quer dizer que ela vá ter câncer. Sim, mas esses são um dos riscos mais que a pessoa tem que colocar aí na ponta do lápis para não ficar, né, doutora? Porque tem tanta informação, acaba virando desinformação. Isso, né? então às vezes a pessoa coloca ali, carrega naquilo ali, não é. É um aumento de risco. Mulheres que não tiveram filhos até os 30 anos. Também tem um aumento de risco. Eu também não tive filho, não vou ficar estressada, mas eu vou ficar cuidando, porque eu sei que existe um percentual de 30% que pode ter a mais disso. Mulheres que já fizeram tratamento e receberam radiação no tórax também tem um aumento de risco. Mas uma linhagem de judeus chamado Askenazi também foi comprovado que nessa população tem um aumento de risco também. Uso de álcool, de fumo. Hoje em dia, então, com esses modismos de cigarro eletrônico, de arguile, tudo isso aí aumenta em 10 vezes a chance de infartar, aumenta o risco de cânceres em geral e principalmente o câncer de mama. Então, isso a gente tem que ficar atenta, porque o risco familiar corresponde só a 5% dos casos. 95% tem a ver com o estilo de vida. 95. É muita então coisa, não né? adianta dizer no meu consultório, chegar lá e dizer assim, não tem ninguém na família. Tudo bem, não tem ninguém na família, você já passou dos 40. Então já passou mesmo do risco do câncer hereditário. Né? Não quer dizer que não possa ter, pode, mas é mais comum até os 40. Você entra no risco normal da população, que 95% não tem ninguém na família. E o que vai fazer induzir, o que é o câncer? A célula começa a dividir, e ela não faz a morte celular. Então, por algum momento, há uma desregulação ali, e ela começa a produzir célula, tá tudo certo. Tudo ótimo. De uma forma desajustada. De uma forma desajustada. Então, aí ela começa a desenvolver esse tumor lá dentro. Tá? Então, por um lado, é uma questão positiva que a gente pode prevenir. Pode.
né? Porque que estilo se é de risco, depende muito da escolha que eu vou fazer. O Estilo de se vida o que é? 95, 75. 95. 95. Eu estava aqui tentando 5% é familiar. Olha só a audiência, para você que está ligando seu radinho agora, você que está indo trabalhar, você que está nos ouvindo e também já está indo para o trabalho e preocupado que quer ouvir tudo e não vai conseguir ouvir, não fica preocupado, né, Mônica, porque vai ficar salva essa entrevista, então você vai poder depois assistir e também depois ir lá conversar um pouco com a doutora no consultório dela, que nós estamos com a doutora Marília aqui nos estúdios da Rádio Clube falando sobre esse assunto. 95% de chance de ser o que a gente chama câncer esporádico. Olha isso. Que é aquela mulher que não tem o risco familiar, que tem a síndrome genética que possa desenvolver o câncer, que tem alteração no gene que possa levar ao câncer. E o que é esse estilo de vida? Então, primeiro caso, a alimentação. Então, uma alimentação mais saudável, mais rica em verduras, em frutas. Não é que não possa comer carne vermelha, mas diminua a quantidade de carne vermelha. O uso de álcool, o uso do tabaco. Por exemplo, esses cigarros eletrônicos, ele é muito pior do que o cigarro normal, como eu já havia falado. Atividade física, Atividade física. E uma coisa que ninguém liga, o sono. Tá? Então a pessoa tem que dormir cedo. O ideal é dormir antes das 10 da noite, 11 horas. É quase impossível, né? A gente pensa, né? Mas assim, é o ideal, porque tem alguns hormônios que são liberados pela madrugada. E esses hormônios, eles vão fazer o equilíbrio do corpo. Então é importante a gente cuidar do sono. Além disso, os estresses, a doença, né? Nós temos 3 doenças aí hoje da humanidade, que é a depressão, que é uma doença do passado, né? Culpas, mágoas, a pessoa sem propósito de vida. Então, ela vai desenvolver uma doença chamada depressão. O estresse, que é a doença do futuro, do presente, né? Isso, todo mundo estressado. Agonia, aquele perfeccionismo, eu tenho que fazer, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar daquilo, eu não tenho tempo, eu tenho isso, aquilo. Então é o estresse do dia a dia, eu tá com o pé no acelerador 24 horas, né? E a doença do futuro, que é aquilo que eu fico pensando, será que eu vou conseguir, será que eu vou ter? Que é a ansiedade. Meu Deus. Então, nós temos a doença do passado, do presente e do futuro, né? Que hoje, se você for ver hoje em dia, quase todo mundo tem isso. Porque é uma autocobrança excessiva. Hoje em dia é o celular o tempo inteiro, a gente não conversa, a gente não tem momentos de higiene mental, a gente não conversa mais em família. Então, tem poucos tempos de relaxamento, em que o corpo está relaxado, em que você saia para você discutir. E ainda a comparação, né? Existe muito isso competição, hoje. Né? Competição, comparação. Você tem que estar o tempo todo, você tem que responder imediatamente. Se você não responde, daí aquela conversa desce lá no WhatsApp, daí você já não responde mais, a outra pessoa do outro lado. Mas faz meia hora que eu mandei um negócio e ela ainda não me respondeu. Olha a ansiedade que nós estamos vivendo. E eu acho que é até interessante também que tudo isso, me parece, doutora, que a senhora está trazendo, esses fatores todos são ligados à questão hormonal. Quer dizer, o emocional ligado à questão hormonal, ligado à liberação de hormônios, né? A gente está falando de estresse. O hormônio tem um aspecto importante, sim, né? E assim, tem muitas coisas ainda controversas que estão sendo estudadas, mas tem sim um fator importante. Tem vários estudos demonstrando aí que a reposição hormonal, ela tem um papel atuante na indução também. As pílulas anticoncepcionais é uma coisa ainda controversa, existem estudos mostrando que sim, mas tem outros ainda, precisa de estudos mais robustos, até porque as pílulas estão modificando, nós temos pílulas mais modernas hoje em dia, com menos quantidade, mas sim, se você for ver lá na bula, tem lá mostrando que pode induzir câncer de mama, e assim, o uso deve ser criterioso, ele deve, não se diz nem, teve uma época que não se fazia em ninguém, depois se fazia em todo mundo, hoje em dia a gente faz em quem precisa e se faz de acordo com aquela pessoa. Uma coisa que a gente não falou, que a gente fala em câncer de mama, mas não é o câncer de mama. Nós estamos falando de que mulher? É uma mulher com 15 anos, com 20 anos, com 30 anos, com 50 anos. São mulheres diferentes. Qual é a etnia dessa mulher? Qual é a cultura dessa mulher? Qual é o jeito dela viver? Então, quando a gente vai conversar com essa paciente, eu tenho que olhar para ela não o câncer de mama, mas eu tenho que olhar o câncer de mama naquela pessoa. Quem é aquela pessoa? Mulher individualizada. Eu tenho câncer de mama em gestante, que eu tive que dar notícia do câncer e do neném ao mesmo tempo.
Deus. Né? Então, eu vou ter que tratar essa mulher individualizada. Quem é essa mulher? Quais são os problemas que ela tem em casa? Ela tem um suporte familiar? Ela não tem? Os problemas que ela está tendo no dia a dia? Porque senão eu vou tratar e ela continua com os mesmos fatores indutores. Como é que é a história dela familiar? Ela tem um suporte? Então, por isso que hoje em dia o médico não trabalha sozinho. Ele tem uma equipe multidisciplinar. Então, nós temos um psicólogo, nós temos um nutricionista, nós temos várias pessoas atuando, um oncologista clínico, um radioterapeuta. Então, é uma equipe, o psicólogo junto, né? Então, nós temos que dar esse suporte. Não é olhar só o câncer, é o câncer em quem? Então, às vezes a pessoa me manda, esses dias eles me mandam às vezes os exames, né? Tudo bem, eu olho o exame, mas eu não trato o exame. Eu trato aquela pessoa com aquela doença. E aí o exame, as pessoas às vezes gostam de mandar o exame, mas o exame ele é complementar ao raciocínio médico. Eu tenho que conversar com a pessoa, eu tenho que examinar a pessoa para ver o que ela tem, e o exame vai complementar o meu raciocínio. E às vezes a pessoa só quer tratar o exame. Então, às vezes eu brigo muito com alguns planos de saúde que às vezes eles querem fazer baseado no exame. Eu digo assim, olha, não opero o exame. O exame vai me ajudar. Mas eu estou vendo a pessoa, eu tenho que ver quem é essa pessoa. E aí, às vezes, é uma briga constante. Né? Faz toda uma diferença, né, Mônica? Sim, a gente vê que aí é a personalidade do médico também, né, doutora? Agora, imagina uma mulher que está com câncer de mama, tem uma marido alcoólatra, o filho usa droga, a filha está se separando. Então, ela tem uma complicação familiar que vai somar, e ainda vem mais um câncer de mama para ela. Então, a gente tem que dar um suporte para essa pessoa e ver quem é, né? E tem outras pessoas que acham que não tem nenhum problema desse, mas também tem. Então, tem algumas modelos que têm câncer de mama. Vocês veem na mídia aí várias pessoas famosas com câncer de mama que às vezes sai fora do padrão, né? Não é gorda, não tem nenhum vício, não tem nada, mas algum processo genético aconteceu com ela. Mas a gente não sabe a parte psicológica dela, não sabe o que teve de pressão em cima dela, né? Quais são as lutas dela do dia a dia, né, Mônica? Então, com certeza. Olhe quem é essa pessoa, porque às vezes a gente romantiza, né? Aquela pessoa tem a vida perfeita. Não. Todos nós temos traços bons, traços ruins, todos nós temos problemas. Nós, na realidade, nessa vida, nós somos solucionadores de problemas, né? De passar os obstáculos. Exatamente. Né? E essa visão humana, né, diferenciada do paciente, com certeza, dentro da medicina, traz uma possibilidade muito maior de um diagnóstico melhor, de um resultado melhor, de uma cura, né? E como é que é, doutora, lidar com essa jornada do paciente, né? Trabalhar com esse tema câncer, né? Que já é uma questão complexa. Como é que é lidar com essa jornada, de repente, com os familiares, com esse diagnóstico, né? Fala um pouquinho sobre isso. O fator mais importante é você ter esse rapport com esse paciente. Entende? Eu, como médica, eu nunca entro numa luta para perder. E eu convido o paciente a fazer isso comigo. Eu nunca entro numa cirurgia achando que não vai dar certo. Imagina, a palavra, o pensamento, ele tem força, ele tem energia. Por que eu vou achar que meu trabalho não vai dar certo? Por que eu venho aqui hoje e acho que não dá certo? Sempre acho que vai dar certo. Nossa. Posso não dar. Eu posso chegar aqui e fazer tudo errado. Mas eu não venho para cá achando que vai dar errado. Porque a minha energia já positiva, ela vai na frente. Então, eu convido aquela pessoa que está ali com uma dificuldade, né? Não sei se ela vai curar. Não sei se vai dar certo. Mas nós vamos batalhar juntas. Então, nós vamos trabalhar. E não é nada romântico. É fato isso. Se a pessoa lá entra... Veja bem, a parte mais difícil é a gente não saber o que tem. Quando a gente sabe o que tem, você foca no tratamento e veja bem, vamos lá. Né? Vai continuar a sua rotina. Vai fazer atividade física. Atividade física na pessoa que está com câncer. Veja bem, nunca fiz. Começa a fazer. Ela funciona quase como uma quimioterapia. Porque ela vai botar o seu corpo em movimento. Então, ela vai começar a ajustar, nós vamos buscar o equilíbrio. É indicado, então, fazer exercícios físicos? Sim, vai lá e faz. Às vezes a pessoa quer se aposentar, ficar em casa. Para quê? Ficar pensando o quê? Vai ver gente, vai conversar. E para os familiares, parem de dizer, ai, coitadinha da fulana. Ou comparar, minha fulaninha lá, minha vizinha morreu de tal coisa. Misericórdia. Mas acontece isso. Sim. Né? Você sempre tem uma comparação. Sim. O meu vizinho teve o câncer e morreu.
Quando isso é para chamar atenção e fazer o exame, isso é bom. Mas quando é no tratamento, isso é péssimo. Agora... Porque a pessoa precisa de suporte para... Ela já está com um monte de dúvidas, ela já está com um monte de incertezas. Então, ela precisa de energia para lutar contra isso. Vai dar certo? Não sabemos. Mas a gente vai acompanhar, a gente vai ficar junto, vai vendo. Eu conto tudo para o paciente na medida que ele queira saber. Porque eu acho que a pessoa tem que conhecer o seu corpo. Se eu conheço, sei como ele funciona, e eu estou dando tudo de mim, ela está dando tudo dela, a gente tem uma chance de dar certo muito grande. E vai acompanhando em 2, 3 meses. Ah, mas pode voltar? Pode. Se voltar, nós vamos ver o caso e vamos trabalhar de novo. Não dá para inculcar, né? Não existe um tipo só. Hoje em dia a classificação se faz geneticamente. Então nós temos cânceres hormonais, que têm melhores prognósticos, e tem cânceres que não têm aqueles receptores de hormônio, que é tudo negativo, que são muito agressivos, que uma semana pode dobrar de tamanho. Então, esses tumores são mais difíceis. Mas, no entanto, hoje em dia a gente tem drogas cada vez mais potentes. A farmacologia hoje está cada vez mais desenvolvida. E aí a gente consegue, mesmo para tumores localmente avançados ou sistêmicos, a gente tem drogas de primeira linha, de segunda linha, que estão cada vez mais importantes. E a gente está cada vez fazendo cirurgias menores, inclusive, em decorrência disso. Né? Porque os remédios estão ficando. Isso é evolução, isso é ciência. Eu tenho 35 anos de formada. Na minha residente, eu operei doenças que hoje em dia não se opera mais. Fazia cirurgia para úlcera gástrica, hoje em dia não se faz mais isso. Por quê? Porque surgiu o omeprazol, surgiu uma série de conhecimentos do Helicobacter pylori, outras coisas. Não se faz mais, cirurgia desapareceu. E assim é a tecnologia, vai aparecendo novas drogas, o avanço, novas né? vacinas. O câncer de colo uterino era o segundo câncer na mulher. Hoje em dia, com as medidas preventivas de você descobrir antes o tumor Papanicolau, o exame de Papanicolau, as vacinas para HPV. Mudou. Já mudou o quadro, já passou para terceiro. Nós temos o colo intestinal, né? O intestino como segundo agora na mulher. Doutora, uma das suas especialidades é a oncoplastia, a cirurgia. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso e com relação à autoestima da mulher também, né? A oncoplastia, o que é isso? É a reconstrução mamária ou a reparação mamária utilizando técnicas de cirurgia plástica, tá? Então, você usa técnicas de cirurgia plástica para fazer aí a recomposição da mama, né? Seja uma paciente que a gente tenha tirado a mama inteira e aí a gente vai fazer uma mama nova nessa paciente. Veja bem, não é objetivo puramente estético. A técnica de plástica utilizada na reconstrução mamária, desde que essa paciente comporte, tá? A prioridade é a oncológica. Mas, claro, mesmo naqueles casos que a gente tem que tirar a mama inteira, a gente procura fazer aí as suturas de maneira adequada, que a gente possa fazer uma reconstrução no segundo plano. Então, a reconstrução, ela pode ser feita no mesmo momento da cirurgia ou ela pode fazer de uma maneira tardia. Hoje em dia, tende-se a fazer no mesmo momento. Aproveita. Quando que não se faz? Quando isso não for bom para a paciente. Então, às vezes eu tenho uma paciente obesa, diabética, com comorbidades, tipo problema cardíaco, onde se eu aumentar o tempo de cirurgia, aquilo pode ser mais danoso para ela. Ou for fazer uma cirurgia maior e aquilo ali vai comprometer e aumentar o risco. Aí, às vezes, a gente prefere fazer 2 ou mais cirurgias menores, diminuir esse risco e fazer a plástica no segundo momento, né? No momento que ela esteja mais nutrida, que psicologicamente ela esteja melhor, tá? Mas existe hoje em dia a tendência de a gente fazer no mesmo momento, tá? Então, pode ser feito, a gente faz isso no dia a dia. Eu acho que tem muito a ver também com a autoestima da mulher, Isso, porque ela já está no momento melhora. difícil, está no momento, né, que está sofrendo, porque o câncer, a gente antes em off conversava sobre isso, né? Antigamente, ou ainda recentemente, quando alguém recebia um diagnóstico de câncer, era o diagnóstico de morte, né? Isso é uma coisa que a palavra câncer para a pessoa significa morte. E não é hoje em dia. Tá? Não é. Por quê? Porque a gente está descobrindo lesões cada vez menores e cada vez mais cedo.
tá? Agora, então a gente tem aí a possibilidade de tratar, de reconstruir no mesmo momento. Essa reconstrução pode ser feita com próteses, né? Pode ser feito com o próprio tecido da pessoa. Então a gente pode fazer, inclusive, melhorar a outra mama. Então também tem essa coisa, né? Às vezes a pessoa tem uma doença maligna e a gente aproveita os limões para fazer uma limonada, já dá uma arrumada. E isso melhora a autoestima da pessoa. Então, aproveitando até nesse gancho, é mito então que o câncer, que a prótese pode causar câncer, risco, trazer um maior risco de câncer de mama? Não, ela não aumenta o risco de câncer, tá? Se você comparar, inclusive no Brasil, a quantidade de mulheres que têm prótese de mama e a quantidade de câncer advindos dela, isso é ínfimo, né? O que se tem é um câncer, é um linfoma anaplásico relacionado ao uso de prótese. Não é um câncer de mama, mas é uma coisa extremamente rara. Eu mesmo em 35 anos eu nunca vi um caso. Embora eu já tenha suspeitado de vários, mandado examinar, procurei junto com até os cirurgiões plásticos, a gente nunca identificou. Eu tenho um colega em Curitiba que tem aí vários casos, mas assim, ele tem mais experiência, ele recebe mais do Brasil, né? Ele tem alguns casos, mas é uma situação muito, muito, muito rara, tá? É o linfoma anaplásico, não é câncer de mama, tá? Olha só, doutora, a gente falou aí sobre o tratamento, sobre riscos, né? Como também a família reage a isso. A senhora falou algo muito interessante que eu acho que é importante que a audiência preste bastante atenção nisso, que me tocou bastante, que é em relação à energia, né? A gente cuidar muito da nossa energia, né? Às vezes você vai para um lugar, já sai, ai meu Deus, vai dar errado, ai meu Deus do céu. Então tem que colocar energia bom, pensamento bom aí no que vai acontecer, porque a cura é inerente, isso tem muitas possibilidades. Como volto a dizer, antigamente um diagnóstico de câncer, não, era morte decretada. Eu vou fazer uma analogia aqui que eu uso muito e eu acho bem interessante, que assim, a gente cuida muito do nosso corpo físico, né? Nós tomamos banho todo dia, pelo menos deveríamos, né? Tomar banho todo dia. Alguns tomam todo dia. Escovar os dentes. Então a gente cuida da higiene física. Mas veja bem, quantas pessoas param para limpar os seus pensamentos? Quantas pessoas param para limpar suas energias? Quantas pessoas param para limpar suas ideias, seus sentimentos, seus afetos? Então, às vezes também, eu vejo às vezes a pessoa está com câncer, brigada com a família inteira. E continua. Todo o tratamento brigada com a família inteira. Não faz as pazes com o passado? Não, muitas pessoas não. Outras sim, outras se reconciliam. Daí que eu digo que muitas vezes o câncer não vem para matar, mas vem para a pessoa ressignificar a vida dela. Vem para a pessoa mudar algumas coisas. Mas tem pessoas que não mudam, que estão apegadas a alguma ideia, apegadas à razão. A razão não serve para nada, a gente morre com ela. Se eu não consigo mostrar para o outro o que eu estou vendo, não serviu de nada eu enxergar aquilo. Né? Então eu tenho que ajudar o outro a enxergar. E às vezes abrir mão de algum ponto de vista meu e mostrar o que eu estou vendo, e você me mostra o que você está vendo, e a gente chega aí num denominador comum, né? Então, eu acho que a grande preocupação é essa, a gente só limpa o corpo físico, e a gente não limpa as nossas energias, nossos pensamentos, nossas ideias. E esse limpar é o desapego também, né? Sim, principalmente isso. Primeiro você identificar. Às vezes eu não identifico como ela. Chego no ambiente e não identifico como é que está aqui, como é que está a energia do ambiente. Às vezes eu carrego e estou inconsciente daquilo, né? E vou acumulando. Às vezes eu estou em casa, o filho fala qualquer coisa, o marido fala qualquer coisa, e a gente não fala para ninguém, ou não fala o que eu senti. Guarda. E fica guardando, fica guardando, fica guardando. A gente não guarda nem dinheiro, vai ficar guardando coisa ruim, né, doutora Marília? Para quem está nos ouvindo, a gente diz que a gente pensa, a gente sente e a gente tem energia, então tem que estar convivendo com tudo isso. A vida é energia. Olha o gatinho, olha as pessoas, olha a plantinha, tudo tem energia. Né? Então, quando essa energia está descontrolada, começa a haver os bloqueios, e aí pode haver a questão da instalação de uma doença. Ela pode utilizar e ela pode entrar. O nosso corpo, tudo é uma engenharia muito bonita, né? E tudo tem energia. Nós temos uma organela só que produz energia. Nosso corpo é feito basicamente de água. Água tem energia. Olha Itaipu aí, quanta energia a gente faz com a água. É verdade. Não é? Então a gente... E deixa essa água parada? Não. Movimento. Tudo que para da doença.
A água parada da dengue, né? O sangue parado da trombose. Energia parada dá bloqueios, gera doença. Olha só, para quem está ligando o rádio agora, esse bate-papo incrível é com a doutora Marília Souza, ela que é médica, mastologista e ginecologista, está batendo um papo super interessante. E Mônica, essa pergunta aqui da jornada do paciente com câncer, que você vai fazer agora, eu achei muito interessante e eu queria que a audiência pode aumentar o volume do rádio, porque cada vez mais esse bate-papo fica muito mais gostoso. E falando a hora certa para você que está nos acompanhando, 8h50, Mônica, acredite, você é 8h50. Passa rápido, né? Passou rápido. Nós temos muita coisa para perguntar ainda, acho que não vai dar tempo de tudo. Mas bora lá. Eu acho que essa jornada aí, ela inclui uma visão integral, né, doutora? A senhora trouxe agora nesse final ali, o psicólogo entra também nisso, quer dizer, todos, né, são vários profissionais da área da saúde para trabalhar nessa jornada do paciente de câncer de mama. Sim, o psicólogo entra nos nossos serviços, né? Eu trabalho no departamento de mastologia, na clínica de oncologia do Costa, trabalho na Unimed e tenho a clínica, o Centro Integrado de Oncologia do Oeste do Paraná, o CIOP. Então, assim, todos esses lugares, eles estão para acolher, fazer os diagnósticos e o tratamento do câncer. Em todos esses lugares, a gente trabalha com equipes multidisciplinares, tá? Mas às vezes a paciente volta para casa e também não tem acesso a nenhum desses aí. Então, ela tem que ter esse suporte familiar também, né? Então, o psicólogo vai ser o melhor amigo, vai ser o marido, vai ser a família. E muitas vezes essas mulheres, elas são abandonadas, né? O marido não aguenta, a própria família sofre com aquilo e transfere aquilo ao paciente. Então, a gente precisa ajudar essa pessoa a passar aquele obstáculo, que isso é importante. Né? Então, o psicólogo é uma pessoa importante, né? Nesse tratamento, em ajustar, em ver. E em serviços que não há o psicólogo, então é o próprio médico, é a família, são os amigos. Então, todos nós temos que passar isso. Não dizer que o fulano tem um câncer e que vai ajudar, porque isso só vai botar mais pressão em cima da pessoa. Mas sim, mostrar que existe uma luz lá e que ela pode seguir aquela luz no final do túnel. Se ela fizer direitinho, ela pode conseguir aí a cura, né? E a gente vê que você traz, né, doutora, essa visão integral. E a medicina teve essa mudança, né, de uns anos para cá, com essa visão um pouco mais abrangente, digamos assim. Né? Sim, o interessante é você ver a pessoa como um todo. É aquilo que eu falei, quem é a mulher com que eu estou tratando, não só cuidar do corpo físico, né, tem toda essa parte maior, e nós não estamos sozinhos, então nós temos que ter o apoio nos momentos difíceis uns dos outros, né? Então, e o médico faz parte disso daí, desse grupo que vai apoiar essa pessoa nesse momento mais difícil dela. Foi falado do diagnóstico do antes, né, desse negócio de levar o susto de estar com câncer, foi falado aqui do tratamento, dos riscos. E o pós? Como que é o pós do tratamento? Depois a pessoa pode fazer o tratamento dependendo do tipo do tumor que ela tem. Então ela fez a biópsia, ela vai fazer aí um exame de DNA para saber qual o tipo de tumor que ela tem. E aí seguir o tratamento, cirurgia, quimioterapia, imunoterapia, hormonioterapia, nós temos uma série de ferramentas a dispor. Depois ela fazer esses tratamentos todos, alguns faz todos eles, outros nem tanto, vai depender do tipo de tumor, ela vai fazer esse segmento no primeiro ano a cada 3 meses, depois a cada 6 meses, depois passa de ano em ano, até 5 a 10 anos. Normalmente faz isso com um mastologista, com radioterapeuta e com um oncologista clínico. Então, ela é acompanhada e à medida que o tempo vai passando, cada um deles vai dando a sua alta e o último a dar alta sou eu acompanho mais tempo, o mastologista acompanha mais tempo a pessoa até ela se reintegrar completamente e tratar a doença. Nem todas as doenças são curáveis, a gente infelizmente ainda pega tumores muito grandes, muito feios, tumores com metástases em outros lugares, mas hoje em dia nós estamos tendo cada vez mais drogas, temos os cuidados paliativos, medicações para dor, a gente estabiliza, às vezes que nem uma diabetes, uma pressão alta, que às vezes a pessoa não vai
curar, mas ela vai estabilizar aquela doença e muitas vezes vai vivendo uma qualidade de vida melhor, né? Doutora, e falando em tratamento hoje no SUS, como que funciona? A doutora se trata mais particularmente para quem está nos ouvindo, fica pensando muitas vezes, meu Deus, né, tá difícil, as condições não são fáceis, não tem um plano de saúde. O tratamento hoje no SUS e no particular, já ouvi de alguns médicos dizendo que no SUS é excelente o tratamento para câncer. Sim, e tecnicamente ele é igual. A cirurgia que eu faço no SUS, a mesma cirurgia que eu faço no atendimento particular. Independente da fonte pagadora, você tecnicamente opera da mesma forma. E a gente segue aqui os protocolos, os guidelines, que é feito em Nova York, na Europa, em qualquer outro lugar no mundo. Tudo isso é padronizado, né? Não só a parte de cirurgia, mas de drogas, até de diagnóstico. A gente tem classificações que são mundiais para a gente falar a mesma língua. Então, a questão só é acesso, né? O SUS você vai ter muito mais pessoas na frente, porque tem uma quantidade maior de gente. Mas aqui em Foz, especificamente, as coisas são mais organizadas. Apesar de a gente atender uma população muito maior do que a de Foz, né? A gente atende toda a Tríplice Fronteira e toda a regional aqui, a nona regional. Mas, assim, o tratamento é bom, é diferenciado. Eu tenho acesso a todas essas drogas, né? Mais modernas, hoje em dia tem sim, tá? Foi respondido. Tem algum caso, doutora, que lhe marcou, assim, te marcou como ser humano? Atender, te transformou? Deve ter vários, com certeza, mas algum que gostaria de citar como um exemplo, como uma mensagem? Tem vários, né? Mas, assim, eu não gostaria de citar um específico, né? Mas, assim, eu acho que nós temos aí mulheres muito lutadoras, né? Eu acho importante as pessoas saberem o que têm. Elas são donas do seu corpo. O nosso objetivo também é que as pessoas aumentem o nível de lucidez, aumentem o discernimento dela, fazer escolhas melhores, para que cheguem mais cedo, para que se curem melhor, tá? Então, às vezes tem pessoas que fazem o seu melhor, e se ela tem esse esforço, ela vai conseguir. Agora, tem outras mulheres que se colocam numa posição de vítima, né? Ou então ela joga na mão do outro. Normalmente, às vezes, joga na mão da religião, né? Vou deixar na mão de Deus. Não dá para deixar na mão de Deus. Você tem que fazer a sua parte, né? Coloca então, na mão de Deus, mas faz a sua, né? Então, assim, ela praticamente abandona o seu tratamento. Então, não faça isso. Confie em você, confie no seu taco. Principalmente, confie no que você tem que fazer nessa vida, né? Você está inserida dentro de um meio, com pessoas, com familiares. Você tem um protagonismo nessa vida, né? Tem um propósito. Então, a gente não sabe o que cada um tem que cumprir, mas que ela siga em frente, tenha força. Eu sempre digo assim, sempre tem o dia de amanhã. Hoje está difícil, mas amanhã é outro dia. Amanhã vai ser melhor. Né? E passa rápido. Nossa. Você sabe que tem pessoas que, às vezes, não se importam em perder a mama. E se importa muito em perder o cabelo. Há assim até discrepante o cabelo. No período de quimioterapia, algumas drogas fazem perder o cabelo. E a pessoa, às vezes, ela prefere perder a vida do que perder o cabelo. Assim, gente, o cabelo vai e sai, daqui a pouco volta. Uhum. E hoje em dia, com a cirurgia plástica, também tira nariz, põe nariz, tira a orelha, põe a orelha, tira a mama, põe a mama. Pensa, você cortar o cabelo, você tem a possibilidade de colocar quantas perucas, Quantas pessoas estão aí sem perna, e estão numa Paralimpíada, e estão correndo, e estão seguindo a sua vida. Então, às vezes, é questão de a pessoa não ter a informação, não ter a coragem. Então, a gente tem que se ajudar, olhar o outro, a família apoiar, os médicos apoiarem, os psicólogos apoiarem, né? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque às vezes a pessoa não está enxergando. Então, a gente tem que ajudar a pessoa a enxergar, aumentar a lucidez para escolher melhor. E sem falar que você pode um dia estar loura, no outro dia pode estar morena, né? Hoje tem esses cabelos maravilhosos aí, tem umas perucas aí, vejo que a mulherada coloca, eu digo, meu Deus, um dia tá loira, outro dia eu já operei umas modelos, continuaram trabalhando, modelando e inventaram moda com lenço, com peruca. Isso, exatamente. 8h59, Mônica, vamos encerrar? Nossa, já? Tava tão bom. Pois é, mas a doutora vai ter que voltar aqui porque eu sei que ela é palestrante, nem falamos sobre isso, ela
né, roda aí Foz do Iguaçu e região. Atuante no Outubro Rosa. Exato, exatamente. Daqui a pouco estaremos aí em outubro. E está aí, já estamos com o dedinho lá. Câncer de mama tem cura. A prevenção é fundamental. Doutora, para fechar, a gente quer que a senhora deixe um recado para nossa audiência, e eu sei que a doutora tem um slogan, né, Mônica? Não, na realidade eu adoto o slogan da Sociedade Brasileira de Mastologia. Eu penso que quanto mais cedo, melhor. Então, quanto mais cedo você se cuidar, melhor. Quanto mais cedo você procurar um mastologista, melhor. Ah, não estou fazendo atividade física, comece. Não estou cuidando da alimentação, comece. Você não está agora, mas você pode já iniciar. Quanto mais cedo você adotar um estilo de vida saudável, melhor. Tá? Aonde encontra a doutora Marília? Eu trabalho principalmente no CIOP, né, que fica ali na Rua Tarobá, no Centro de Integrado de Oncologia Oeste do Paraná, né, e também atuo no Departamento de Oncologia lá do Costa, e em breve eu estarei com um consultório novo no Day Medical, né, onde lá a gente vai fazer um trabalho também diferente, né, mas voltado às mulheres em si. Lá vai ser Chicão também, né? Vai ser bom. Chicão. Vai ser um novo desafio, né? Mas com uma pegada humana, né? Sempre, nesse lugar, no Day Medic Center, né? Que bom, fico super feliz. Vamos agradecer. Vou deixar para a Mônica fazer esse encerramento hoje. Não, agradecer, doutora, né? Todos esses ensinamentos, né, Clau, que são tão importantes para todas nós mulheres, para todos os seres humanos, enfim. Acho que foi maravilhoso. Aprendemos muito. Obrigada, doutora, né, pela oportunidade de estar aqui, né, Clau? Eu que agradeço a oportunidade, muito prazer aí em conversar com vocês todos, com toda essa audiência, né? Muito obrigada a todos pela oportunidade aí. E que papo gostoso e leve, né? Vamos desejar para a nossa audiência um final de semana leve, como a doutora, leve, gostoso de ouvir. Muito obrigada, né? a todos aí, foi um prazer. É isso, então o nosso bate-papo foi com a doutora Marília Souza, mastologista, uma médica incrível que deu abertura aí novamente do nosso Medicina e Saúde, comandado pela minha querida Mônica Nasser também. Obrigada, querida. Obrigada. É isso. Um bom final de semana a todos e a gente fecha desejando para todos que fiquem com Deus um excelente final de semana e o slogan da doutora, quanto mais cedo, melhor. Beijo a todos, fiquem com Deus.